Terrilim 106. Halel a Adonai. Ó, dai odu a Adonai, porque ele é Tov, porque sua Rahamim dura Leulam Vaed. Quem poderá pronunciar os atos poderosos de Adonai? Quem poderá demonstrar todo o seu Halel? Benditos são os que guardam o Mishpat e os que cumprem a Tzedakah em todo o tempo. Lembre-te de mim, ó Adonai, com o favor que tu dás ao teu povo. Ó, visita-me com tua Yashua, para que eu possa ver o Tov do teu escolhido, para que eu possa ter Gilá na Simhá da tua nação, para que eu possa ter Tiferet com a tua herança. Nós pecamos com os nossos avós, nós cometemos iniquidade, nós procedemos maldosamente. Nossos avós não se dirigiram para as tuas maravilhas. Em Mitzraim, eles não lembraram da multidão das tuas Rahamim, mas o provocaram no mar Suf. Todavia, ele os salvou por causa do seu nome, para que ele fizesse seu poder intenso ser conhecido. Ele repreendeu também o mar Suf, e ele secou. Assim, ele os conduziu pelas profundezas como pelo deserto. E ele os salvou da mão dos que os odiavam, e os redimiu da mão do inimigo. E Asmaim cobriram seus inimigos, não houve alguém que fosse poupado. Então eles creram em suas palavras, eles cantaram seu Halel. Eles cedo esqueceram das suas obras, eles não aguardaram em seu conselho, mas se deram à luxúria muito no deserto, e puseram El à prova no deserto. E ele lhes deu o pedido deles, mas enviou debilidade dentro da sua Neshama. Eles invejaram a Moshe, também no acampamento, e a Aharon, o Kadosh de Adonai. A terra se abriu e tragou a Datã, e cobriu a caravana de Avirã, e um fogo se acendeu no meio do seu grupo, a chama ardia sobre os maldosos, e eles fizeram um bezerro em Horeb, e adoraram a imagem fundida. Assim, eles converteram minha Tiferet pela semelhança de um boi que come grama. Eles se esqueceram do El, seu Salvador, que havia feito grandes coisas em Mitzraim, obras maravilhosas na terra de Ram e coisas temíveis junto ao mar de Suf. Portanto, ele disse que os destruiria, se Moshe, seu escolhido, não tivesse ficado diante dele na brecha para desviar sua ira, para que ele não os destruísse. Sim, eles então desprezaram a terra aprazível. Eles não creram em sua palavra, mas murmuravam em suas tendas e não ouviram a voz de Adonai. Portanto, ele levantou sua mão contra eles para subvertê-los no deserto, para lançar sua zera também entre as nações e dispersá-los nas terras. Eles se juntaram também a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, eles o provocaram a ira com suas invenções, e a praga rompeu sobre eles. Então se levantou Pinhas e executou Mispat, e assim a praga cessou. E este ato lhe foi contado por Tzedakah ao longo de todas as gerações, Leulam Vaed. Ele lhes enfureceram também nas Maim de Merivá, de forma que Moshe sofreu por causa deles, porque eles provocaram seu Ruar, de maneira que ele falou temerariamente com seus lábios. Eles não destruíram as nações referentes às quais Adonai lhes ordenara, mas se entrosaram entre as nações e aprenderam as suas obras, e eles serviram aos seus ídolos, que lhes eram como ciladas. Sim, eles sacrificaram seus filhos e suas filhas ao Shadim, e derramaram dã inocente, a saber, o dã dos seus filhos e das suas filhas, os quais sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra ficou poluída com dã. Assim, eles se macularam com suas próprias obras, e saíram a se prostituir com suas próprias invenções. Portanto, a ira de Adonai se acendeu contra seu povo, ele abominou sua própria herança, e ele lhes entregou nas mãos das nações, e aqueles que os odiavam governaram sobre eles.
Seus inimigos também lhes oprimiram, e eles foram levados à sujeição debaixo das suas mãos. Muitas vezes ele os livrou, mas eles o provocaram com seus conselhos e foram rebaixados por causa das suas iniquidades. Todavia ele reconsiderou suas aflições quando ele ouviu o seu clamor. E ele se lembrou da sua brite com eles, e abdicou de acordo com a multidão de suas Rahamim. Ele fez também receberem piedade de todos os que os levaram para o exílio. Salva-nos, ó Adonai, nosso Elohim, e ajunta-nos de entre as nações para darmos Odu ao teu Kadosh nome, e para que triunfemos em teu Halel. Bendito seja Adonai Elohim de Israel, de perpetuidade a perpetuidade. E venha todo o povo dizer Amém, Halel a Adonai. Terrilim 107. Ó, dai Odu a Adonai, porque ele é Tov, porque sua Rahamim dura Leolam Vaed. Venham os redimidos de Adonai dizer assim os que ele resgatou da mão do inimigo, e os congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Eles vagaram no deserto por um Derek solitário, eles não acharam cidade em que nela habitassem. Famintos e com sede, sua Neshama lhes desfalecia. Então eles clamaram a Adonai nas suas angústias, e ele os livrou das suas tristezas. E ele os conduziu pelo Derek reto, para que eles fossem à cidade para povoá-la. Ó, que os homens rendam Halel a Adonai por sua Tov e por suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, porque ele satisfaz o desejo da Neshama e enche a Neshama do faminto de Tov, tal como a dos que se assentam em trevas e na sombra da morte, estando presos sobre aflição e ferro, porque eles se rebelaram contra as palavras do El e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto ele abateu o leve deles com trabalho, e eles caíram, e não houve quem os ajudasse. Então eles clamaram a Adonai em sua tribulação, e ele os salvou das suas angústias. Ele lhes fez sair das trevas e da sombra da morte e quebrou suas cadeias. Ó, que os homens rendam Halel a Adonai por sua Tov e por suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens, porque ele rompeu as portas de bronze e cortou as travas de ferro, deixando aos pedaços. Os tolos, por causa das suas transgressões e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Sua Neshama despreza toda a variedade de comida, e eles se aproximam das portas da morte. Então eles clamam a Adonai em sua tribulação, e ele os salva das suas angústias. Ele enviou-lhes sua palavra e os curou, e os livrou das suas destruições. Ó, que os homens rendam Halel a Adonai por sua Tov e por suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. E eles imolem os sacrifícios de Odu e declarem suas obras com Gilá. Os que descem ao mar em navios para perpetrarem negócios nas grandes Maim, eles veem as obras de Adonai e suas maravilhas nas profundezas, porque ele ordena e o vento tempestuoso se levanta, que se levanta das suas ondas. Sobem ao Chamaim, descem outra vez até as profundezas. Eles se derretem por causa do suplício. Eles cambaleiam de um lado para o outro e oscilam como um homem embriagado, e toda Hormá passa. Então eles clamam a Adonai em sua tribulação, e ele remove-lhes das suas angústias. Ele faz a tormenta se acalmar, de forma que suas ondas se aquietam. Então eles ficam em Sinhá, porque o mar silencia. Assim ele os leva ao seu abrigo almejado. Ó, que os homens rendam Halel a Adonai por sua Tov e por suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. Venham eles exaltá-lo também na congregação do povo e render-lhe Halel na congregação dos Zecanim. Ele torna os rios em desertos e as torrentes das Maim em terra seca, e uma terra frutífera em esterilidade,
por causa da maldade dos que nela habitam. Ele torna o deserto em reservatório de Maim e um solo árido em torrentes de Maim. E ali ele faz que os famintos habitem, para que eles preparem uma cidade como lugar habitável, e semeiem os campos e plantem vinhas que possam render-lhes frutos de abastança. Ele os abençoou também, de forma que se multiplicaram grandemente e não permitiu que o gado deles se reduzisse. Mas, quando chegaram a diminuir e foram levados a serem degradados pela opressão, aflição e consternação, ele derramou desprezo sobre seus líderes e fez com que eles vagassem pelo deserto, onde não há Derek. Ainda ele levanta o pobre da aflição e torna sua misparrot em seu rebanho. Os sadiquim verão isto e hão de sigilá, e toda iniquidade fechará sua boca. Quem é sábio observará essas coisas. Eles compreenderão a eterna Hesed de Adonai.